Desejo a você a graça e o amor de Deus, nosso Pai, a força do Espírito Santo, dada por Jesus a cada um de nós, no nosso batismo, renovada em nós, em cada Eucaristia que participamos, em cada momento que o Senhor nos dá para viver os sacramentos da Igreja. Hoje nós celebramos o 6º domingo da Páscoa. Já estamos nas vésperas de um tempo feliz, alegre de Pentecostes. E hoje o Evangelho é João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por este 6º domingo da Páscoa. Esse tempo em que o Senhor já nos dá essa preparação através da Igreja para recebermos, renovarmos em nós a grande festa de Pentecostes. Veja que este Evangelho começa Jesus dizendo aos seus discípulos, a mim, a você e à humanidade inteira: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que quem ama, guarda o mandamento do Senhor. Mas o que são os mandamentos? Na verdade, aqui não se trata de uma lei fria, mas sim se trata da pessoa de Jesus. A própria pessoa de Jesus é a vontade revelada do Pai. O Pai se revela no Filho. O guardar os mandamentos é guardar Jesus em nossos corações, é deixar Jesus governar a nossa inteligência, a nossa vontade, todo o nosso ser. É permitir que este mandamento, ou seja, a palavra do Pai revelada no Filho, nos salve, nos restaure, nos cure, nos alimente, nos fortaleça. E quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor. E quem é esse defensor? É o próprio Espírito Santo, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade. Veja que quando Jesus promete o Espírito, ele diz que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. O Espírito é invisível, mas aquele que tem a fé é capaz de ver o Espírito, de deixar o Espírito governar o seu coração, conhecer o Espírito, conhecer a vontade. E diz a palavra, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estarás dentro de vós. É esse Espírito que nós recebemos do batismo, é esse Espírito que nós alimentamos quando escutamos a palavra, é esse Espírito que nos defenderá contra o inimigo, é esse Espírito que nos fará buscar conhecer o Pai, revelado no Filho, pelo próprio poder do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que me fará ver Deus no meu irmão. É esse Espírito Santo que me fará alimentar da Eucaristia, como o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. E diz a palavra, vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Diz Jesus, não vos deixarei órfãos, mas vos darei o Espírito Santo, e ele virá a vós para lhes dar a força do alto, a força que restaura em nós a imagem e semelhança do próprio Jesus.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, diz Jesus, esse me ama. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Que o Espírito Santo nos dê a conhecer Jesus, nos dê a graça de ver Jesus, seja na palavra, na Eucaristia, nos demais sacramentos, mas também nas pessoas e nos acontecimentos do nosso dia a dia. Que o Deus nos prepare para a festa de Pentecostes, lembrando que a Igreja nos dá o Espírito Santo como corpo de Cristo. A Igreja, enquanto corpo místico de Cristo, nos dá o Espírito Santo em todos os sacramentos. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança no amor de Deus, guardando os mandamentos do próprio Jesus.